Evangelho de João, capítulo de número 20, versículo de número 11. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se ao sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhes eles: Mulher, por que choras? Ela lhes disse: Porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscais? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levastes, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele lhe dissera isto. Amém. Graças a Deus, irmãos. Nós temos uma pergunta que deve ser feita por todo cristão: o que aconteceu no dia da ressurreição de Jesus? Jesus ressuscitou, tá bom. Mas o que aconteceu com a ressurreição de Jesus? O que as Escrituras nos dizem sobre aquele momento da ressurreição de Cristo? Porque nós temos ouvido a mensagem do Senhor de que na sexta-feira, às 9 da manhã, ele foi dependurado na cruz e esteve suspenso entre os céus e a terra, permanecendo das 9 até as 3 da tarde. Por volta do meio-dia, a Bíblia diz que o mundo foi tomado de uma densa treva, o sol se escureceu, e essa escuridão ela se estendeu até por volta das 3 horas da tarde. Quando foi por volta de meio-dia, o Senhor Jesus, que estava com um ladrão à direita e outro ladrão à esquerda, ouvia quando os dois estavam discutindo, e na discussão os dois estavam zombando do Senhor Jesus. O início da história da crucificação é esse: os dois ladrões estavam zombando do Senhor Jesus. Mas ao meio-dia, com a escuridão, eles se calaram. Um continuou zombando, mas o outro, olhando para o Senhor Jesus, quando estava quase lá por volta da 1, 2 horas da tarde, ele reconheceu que ele estava muito errado, porque estava provocando o Senhor Jesus desde as 9 da manhã até o meio-dia. Porque quando as pessoas estão sofrendo, elas fazem isso mesmo, elas desabafam, elas desagam, elas desaforam, mas porque elas querem uma rota de fuga para poder minimizar o sofrimento que elas estão tendo. Um daqueles ladrões continuou, mas o outro parou, olhou para o Senhor Jesus e disse a ele: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino, ou quando entrares no teu reino. Tanto a gente pode entender vier o teu reino, quanto Jesus entrar no reino dele. E o Cristo, que estava mudo até aquele momento, ele disse ao penitente, ao arrependido, ao que clamou por salvação: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Com essas palavras, o Senhor Jesus virou-se e disse: tenho sede, para que se cumprisse as Escrituras. Um dos soldados embebeu uma esponja com vinagre e elevou até o Senhor Jesus, e ele experimentou, mas não tragou o vinagre. Quando assim o fez, ele disse: está consumado. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E dando um grande brado, a Bíblia diz, ele expirou. Tendo expirado 3 horas da tarde, houve um terremoto, dizem as Escrituras. A terra toda estremeceu. Um dos soldados que estavam por ali disse: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Foi dada uma ordem para que os soldados viessem e quebrassem os ossos dos 3 homens que estavam na cruz, porque a crucificação ela era um martírio, ela era uma flagelação,
ela era uma condenação que podia durar 2, 3, 4 dias e até uma semana. Para que os homens não ficassem ali pendurados por mais tempo, tinham que os seus ossos serem quebrados, havia um apoio para os pés, e com esse apoio, de vez em quando, o condenado se levantava e ele conseguia respirar. Aquele apoio era para que ele tivesse oxigênio, ele se levantava um pouco, respirava e depois ele soltava, e ele ficava fazendo isso na cruz, ficava fazendo esse movimento com o seu apoio. Mas se fosse quebrado ali a rótula do seu joelho, eles já não podiam fazer mais este movimento e eles morriam por asfixia. Veja só, estava sangrando. Quando a pessoa vai sangrando, a temperatura do corpo vai ficando descontrolada e ela sente muito frio. O que mantém o nosso corpo na temperatura ambiente é que o nosso sangue está dentro da nossa veia. Mas se você começa a sangrar, você vai tendo hipotermia, você vai ficando frio, gelado, vai começando a tremer. O Senhor Jesus, das 9 da manhã até as 3 da tarde, está tendo esse tipo de sofrimento. Ele está tendo câimbras, ele está tendo frio. Nós não sentimos sede porque nosso sangue está cheio de água. Mas se você passar um período sem beber água e ainda perdendo sangue, vai aumentar a sequidão da tua garganta, você vai ficar com sede. Jesus estava com sede desde as 9 horas da manhã. Lembre-se, ele já estava apanhando de Pilatos desde as 6 horas da manhã, 6, 7, 8 horas apanhando com a cana dos soldados romanos, a coroa de espinhos, a cusparada que deram nele, bofetes que deram nele, além da flagelação em que a sua carne ficou em carne exposta, carne viva. Cristo poderia ter pedido água antes, porque ele já estava com sede, mas ele esperou até a última hora para que se cumprisse as escrituras que diziam que ele pediria água, e em lugar de água lhe dariam fel, lhe dariam amargura. O Senhor Jesus estava com frio, estava com câimbras, o Senhor Jesus estava com dores, o Senhor Jesus estava com asfixia, faltava-lhe o oxigênio, mas ainda assim ele ouvia o insulto da direita, o insulto da esquerda, e a multidão que dizia: salvou os outros e não pode salvar a si mesmo. Uma daquelas horas ele fez a oração do Salmo que diz o seguinte: Eloi, Eloi, lema sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? As pessoas em volta que não entendiam nada de Calvário, nada de sacrifício, nada de Páscoa, nada de cruz, nada de Deus, nada do Espírito Santo, zombaram dele dizendo: ah lá, está chamando por Elias. Quem sabe Elias virá para tirá-lo da cruz. Até mesmo os soldados que estavam ali estavam zombando dele, e os ladrões diziam a mesma coisa: desça da cruz e tira-nos daqui também. Quem sabe Elias pode vir e salvar-nos. Mas Cristo não estava fazendo uma oração ao Elias, Cristo estava recitando o salmo messiânico, que era o salmo da sua vitória. O salmo diz: fortes touros de Bazã me cercaram, ó Deus meu, por que me desamparastes? Mas leia até o final dos salmos, você verá que o Senhor dará a ele a salvação. Cristo estava triunfante na cruz. Deixa eu dizer para vocês, Cristo estava agonizante, é verdade, Cristo estava sofrendo, é verdade, estava esvaindo em sangue, é verdade, mas ele estava triunfante. Havia uma alegria no seu coração, porque ele veio ao mundo para aquela hora. Ele disse no livro de João: o que eu direi? Deus, salva-me desta hora. Foi justamente para este momento que eu veio ao mundo. Cristo veio para ir até a cruz, Cristo veio para ser o Cordeiro de Deus, ele veio para derramar o seu sangue, veio para interceder pelos pecadores, veio para selar a profecia, veio para perdoar os pecados, veio para expulsar os demônios, veio para abrir a porta dos céus. Jesus Cristo veio para o Calvário, e ele disse um pouquinho antes, na Santa Ceia, quando ele estava dizendo: muito desejei comer esta Páscoa convosco. Foi para isso que ele veio ao mundo, para dar o seu sangue e nos redimir de todos os nossos pecados. 3 horas da tarde, 3 horas da tarde, o sol não estava brilhando. E o que estava acontecendo naquele exato momento? As gotas de sangue do Senhor estavam batizando a terra. Deixa eu dizer, aquele dilúvio de sangue era muito mais abundante do que o dilúvio de Noé. Deixa eu dizer, aquelas chagas do Senhor eram mais poderosas do que as chagas de Jó. Deixa eu dizer, a oração de Cristo e a sua intercessão era mais poderosa do que a intercessão de Moisés. Jesus veio ao mundo para interceder, para nos lavar, para nos limpar, para nos resgatar, e naquele momento, com muita alegria,
com muita satisfação, com muita euforia, com seus braços abertos, não havendo mais o que ser feito, ele disse: Pai, consumado está, em tuas mãos, com alegria, eu entrego o meu espírito. Glória a Deus. Veja só, ele não entregou o espírito dele na mão da morte. A Bíblia diz que ele derramou a alma na morte, mas ele não entregou o espírito na mão da morte. O mesmo Cristo disse: quem tirará a minha vida de mim? Ninguém pode fazer isso, porque eu tenho o poder sobre a minha vida para dá-la e para tornar a tomá-la. O mesmo Cristo havia dito para nós, sabe por quê? Porque eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que seja morto, viverá. Tudo isso está na mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Por isso nós cantamos aquele hino que diz: não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, eu creio num Cristo que é vencedor. Eu creio nesse Cristo que estava triunfante na cruz, que suportou as 9 horas, às 10, às 11, o meio-dia, suportou o escárnio, suportou a afronta, suportou o desaforo. Eu creio em Cristo, que quando disse: em tuas mãos eu entrego o meu espírito, eu creio em Cristo, que naquele momento em que ele bradou, a terra estremeceu, o Espírito do Senhor Deus o envolveu e o levou para a sua próxima missão, porque diz a palavra de Deus: desceu às partes mais baixas da terra. O Senhor Jesus, ele desceu às partes mais baixas da terra, e só um apóstolo foi autorizado a dizer o que é que ele foi fazer nas partes mais baixas da terra. O apóstolo Pedro disse: por isso mesmo foi pregado o evangelho até aos mortos, porque está escrito que este evangelho ele deve ser anunciado até os confins da terra, até aqueles que estavam assentados na região da sombra da morte, que estavam desesperançados, desesperados. Até para esses raiou uma grande luz. Esteve Cristo no seio da terra, como ele havia dito, assim como Jonas esteve por 3 dias e 3 noites no seio da baleia, no ventre da baleia, também o Filho do Homem permanecerá 3 dias e 3 noites no seio da terra, fazendo o que? Proclamando a sua vitória, derramando o seu sangue na morte, anunciando a liberdade aos que estavam cativos. Foi lá para dar um abraço em Abraão, um abraço em Isaac, um abraço em Jacó. Foi lá para dar um abraço em Davi, em Moisés e todos aqueles que desde a morte estavam aguardando aquele momento em que o Cordeiro de Deus tiraria o pecado do mundo. Glória a Deus! Que cena não foi aquela para aqueles que estavam no seio de Abraão, que quando morriam não podiam subir aos céus, que quando morriam não podiam mais ver os seus entes queridos? Que cena foi aquela quando então as entranhas da terra receberam o Cordeiro de Deus, que junto com o Espírito Santo entrou nas entranhas do Hades, para que se cumprisse a palavra que diz: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Porque está escrito: tragada foi a morte na vitória. Jesus pegou a morte, preste atenção. Cristo pegou a morte, abriu o pão, passou o patê no pão, fechou o sanduíche e tragou a morte na vitória. E está escrito que ele agora tem autoridade, poder sobre todas as coisas, nos céus, na terra e embaixo da terra. Por isso foi constituído o juiz dos vivos e dos mortos. Glória a Deus! Glória a Deus! Aqui na terra o calendário se esvaía, a sexta-feira se acabava,
O sábado se aproximava, mas Jesus estava vivo no interior da terra, não estava deprimido, não estava angustiado, não estava entristecido. O Cordeiro de Deus entrava por todas as galerias do mundo dos mortos, a sua luz resplandecia, e a Bíblia diz que subindo ao alto, diz a Bíblia no livro de Efésios, pegou todo mundo que estava em cativeiro, todos aqueles que estavam sujeitos à morte, pegou todos os acorrentados, desde o justo Abel até o último mártir, que foi o João Batista. Porque quando ele entrou ali no mundo dos mortos, João Batista tinha sido degolado, Zacarias tinha sido morto entre o altar e o alpendre, mas Abel tinha sido morto junto com os seus sacrifícios, Isaías tinha sido cerrado ao meio, os profetas tinham sido perseguidos, muita gente morreu na fé, mas quando ele entrou no seio de Abraão, aqueles que estavam cativos, ele colocou sobre eles a coroa da justiça, a coroa de glória, a coroa da vida, a coroa da graça. Pegou o cativeiro e levou consigo. E a Bíblia diz no Evangelho de Mateus, capítulo de número 27, que houve um terremoto e os sepulcros dos santos se abriram. Vocês estão entendendo? A primeira pergunta que nós fizemos é: o que aconteceu no dia da ressurreição? O que as Escrituras falam para nós que aconteceu no dia da ressurreição? O Senhor Jesus foi ao mundo dos mortos, recolheu os mártires e os heróis da fé, que desde os dias de Abel aguardavam a vinda do Senhor Jesus. A Bíblia diz em Mateus: houve um terremoto, os sepulcros se abriram e os corpos dos santos que estavam nas sepulturas saíram e apareceram a muitos. Nós não estávamos lá, mas aqueles que escreveram estavam lá. Diz que esses homens que ressuscitados foram no primeiro dia ainda não subiram aos céus, mas começaram a aparecer a muitos. A Bíblia diz: entrando em Jerusalém, apareciam para as pessoas, mas não eram reconhecidos. Aqui nós vimos que nem mesmo o Senhor Jesus foi reconhecido no dia da ressurreição. Maria Madalena, aquela de quem dizem as Escrituras, Jesus libertou de possessão diabólica, aquela mulher foi até o sepulcro junto com outras mulheres, as quais levaram especiarias para embalsamar o corpo do Senhor Jesus. Chegando lá, encontraram uma pedra removida, estava virada para o lado. Começaram a se apavorar e a se angustiar, porque quando entraram no sepulcro, cadê o corpo do Senhor? Não estava mais lá. E o que tinha acontecido? Começaram a ficar apavoradas. As outras mulheres foram embora, chorando e pranteando, mas Maria Madalena, não conformada, ficou por ali mesmo. E ela, não acreditando que o corpo tinha sido roubado, a Bíblia diz, entrou no sepulcro e andou de um lado para o outro, e quando ela olhou muito bem, haviam 2 anjos, diz a Bíblia, 2 anjos, um que estava na cabeceira e o outro que estava nos pés, assentados onde houvera o corpo de Cristo estado desde a sexta, sábado e o início de domingo. Ela, chorando e em prantos, olhou para aqueles 2 homens, imaginando que fossem pessoas comuns. E os anjos lhe perguntaram: ó mulher, o que é que você está fazendo aqui? Procurando o vivente entre os mortos. Não está aqui, mas ressuscitou. Acontece que ela não entendeu, ela não compreendeu. Seu coração estava tomado de prelúdios, seu coração estava tomado de luto, seu coração estava tomado de dor, porque essa mulher, ela tinha sido uma pessoa maltratada pelo mundo anteriormente. O diabo havia sambado com ela de um lado para o outro, demônios entravam e saíam da vida dela, mas a Bíblia diz que Jesus expulsou um a um daqueles demônios, e ela foi convertida. Ela experimentou o amor de Jesus, ela experimentou a libertação de Jesus, ela experimentou o abraço de Jesus, ela experimentou a glória de Jesus. E a Bíblia diz: aquele a quem muito é perdoado, mais ama.
Aquele que em pouco é perdoado, pouco ama. Mas aquele que pecou muito, aquele que prevaricou muito, aquele que errou muito, quando encontra perdão, quando encontra salvação, quando encontra libertação, quando encontra Jesus, o amor se libera, se derrama dentro do seu coração. E aquele que muito foi perdoado, mais ama. E ela estava no sepulcro, e ela ouviu os anjos dizerem: não está aqui, mas ressuscitou. Contudo, deixa eu dizer para vocês, anjo não pode pregar o evangelho, meu irmão. Irmãs e irmãos, por mais que os anjos quisessem pregar o evangelho, eles não podem, porque o evangelho deve ser pregado por quem experimenta o poder do sangue, por quem experimenta o gosto da carne e do corpo, por quem experimenta a redenção dos seus pecados. Este não é o caso dos anjos. O sacrifício de Cristo não nos alcança para perdoar pecados. É verdade, a Bíblia diz que todas as coisas devem ser purificadas, porque até nos anjos Deus encontra loucura. Eles não podem pregar o evangelho. Também estavam felizes, estavam contentes, anunciaram o evangelho, mas não fez efeito, porque os anjos não podem pregar o evangelho. Imediatamente o Senhor Jesus se colocou atrás dela e perguntou para ela: o que é que você está procurando aqui, mulher? Ela, ainda tomada de tristeza, ainda tomada de angústia, ainda tomada de um aperto no peito, olhou para o Cristo com os olhos tomados em lágrimas e não o reconheceu. E na sua humildade, na sua simplicidade, na sua singeleza, na sua pouca força, não negou a sua fé. O túmulo vazio não acabou com a fé dela, nem com a piedade dela, nem com a esperança dela, nem com a humildade dela. O túmulo vazio colocou nos lábios dela uma oração que deve estar em todos os nossos lábios: Senhor, onde que colocastes o corpo de meu Senhor? Dize-me para que eu possa ir e trazê-lo para mim. Coloque esta oração nos seus lábios. Traga o corpo de Jesus para você, traga a vida de Jesus para você, traga o evangelho de Jesus para você, traga a promessa de Jesus para você, traga o Espírito Santo para você. Os anjos não puderam evangelizar Maria, mas o Cristo pôde. E quando ele disse Maria, o seu coração se abriu, as lágrimas se estancaram, a sua fé aumentou ainda mais, e ela reconheceu: Jesus não era o hortelão, Jesus ele não era o homem que tomava conta da horta, Jesus ele não era o agricultor, Jesus não era o soldado, Jesus não era o anjo, Jesus era o seu Jesus. Aquela mulher deu um grito dentro do sepulcro. Ela deu um brado dentro do sepulcro. Ela soltou tudo aquilo que estava dentro dela e disse: Mestre! Ela gritou mais alto. Ela soltou foi tudo. Dava para ouvir de longe quando ela disse: Mestre! E posso imaginar ela se aproximando para abraçá-lo, para tocar em seu corpo, para retê-lo. Mas o Senhor Jesus disse: não, Maria, não me retenhas, ainda não, porque eu acabei de sair lá do Hades. Já tem um pessoal aparecendo por aí na Jerusalém. Para muitas pessoas, quando olham para eles, pensam que são varões. A Bíblia diz que muitos conversaram com eles e disseram: eram mancebos. Porque no dia da ressurreição, meus irmãos, a aparência envelhecida, a aparência atacada pelo mal do pecado, aonde nós sofremos esse corpo, esta aparência será mudada. Seremos rejuvenescidos e embelezados por Deus. Dê glória! Já se acha bonito? Você ainda não está bonito, vai ficar bonito. Já se acha uma modelo? Não é ainda, vai ficar, porque será embelezada pelo perfume da ressurreição.
Apareciam mancebos, a Bíblia diz, de vestes brancas e resplandecentes, não sabiam o que era. O Senhor Jesus também estava assim, mas ele disse: Maria, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai lá aonde os apóstolos estão chorando, estão com medo, e dize para eles que não estou mais morto, mas vivo, e vou encontrar-me com eles. Por que não tocar no Senhor Jesus? Porque nós lemos aqui, ou melhor, nós cantamos nessa noite o Salmo de número 24. Todos nós cantamos aqui os Salmos de número 24. E eu fiquei impressionado quando esse hino ele começou a ser entoado, porque assim que o pastor Gilberto disse que nós teríamos esta oportunidade de vos trazer a palavra, já me coloquei me humilhando diante de Deus, porque vim para rever o amigo e os irmãos também, assim como a família. Aí ele disse: mas você não vai escapar. Meditando, o Senhor me mostrou o Evangelho de João, que nós estamos lendo, e o Salmo de número 24. Por que não me retenhas? Porque havia uma pergunta na eternidade: quem subirá ao monte do Senhor? E quem estará no lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, Ele é o Rei da Glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Deixa eu dizer, enquanto Jesus estava conversando com Maria ali, dando a ela uma satisfação, porque ela não foi embora de mãos vazias, não, porque quem busca Jesus tem que buscar até achar. As primeiras mulheres foram, não acharam e voltaram, mas ela não tinha encontrado. Enquanto ela não encontrou, ela não foi embora. Esse é o coração de um verdadeiro adorador, meu irmão. Você sai de casa para ter um encontro com Deus, para ouvir a palavra do Senhor, para receber o Espírito Santo, para ter paz com os irmãos. Você sai de casa com um objetivo. Então, enquanto você não encontrar a glória de Jesus, não volte atrás. Jesus honrou a fé de Maria Madalena. Já que ela não foi embora, eu vou aparecer para ela, a primeira a ver Cristo ressuscitado. Poderia ter sido Pedro, poderia ter sido João, poderia ter sido qualquer um dos 11 que sobrou, mas quem foi? Madalena, a mulher que fora liberta por último pelo Senhor, porque está escrito: os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Maria, Rabone, não me detenhas, eu tenho que cumprir o Salmo 24. Tem gente perguntando quem vai subir no Monte Santo, tem gente perguntando quem vai acessar as moradas eternas, e o Salmo diz que ninguém consegue, porque tem que ser puro de coração, tem que ter os seus olhos limpos, tem que ser ilimpado, tem que ser imaculado, tem que ser perfeito, não pode ter cometido nenhum pecado, não pode ter falado palavrões, não pode ter se contaminado com a prostituição, não pode ter afanado o dinheiro das pessoas, não pode ter jurado falsamente. Somente o santo, somente o perfeito, somente o indefectível poderia acessar para além das portas. Porque estava todo mundo de fora, meus irmãos. Estava todo mundo de fora dos céus, até mesmo os anjos estavam do lado de fora dos céus, porque tem o primeiro, o segundo e o terceiro céu. Tão puro é o trono de Deus, que a Bíblia diz que os querubins tinham que ficar do lado de fora das cortinas, os querubins tinham que ficar por cima da arca do concerto, mas dentro da arca do concerto ninguém podia olhar, nem mesmo os serafins, que dizem: santo, santo, santo é o Senhor. Ninguém podia ver Deus, ninguém podia abraçar Deus, ninguém podia falar com Deus e nem ouvir a Deus. Deus estava escondido dos homens,
Havia uma cortina espessa que separava os homens de Deus. A Bíblia diz: não é Deus que não quer fazer nada, mas há uma barreira entre vós e vosso Deus. Os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Ninguém podia, mas os guardiães ouviram a ordem que dizia: levantai, ó portais eternos, as vossas cabeças, porque entrará o Rei da Glória. E os portais eternos começaram a conversar entre si: como assim alguém vai entrar? Ninguém nunca entrou. Como assim alguém vai entrar? Quem é este Rei da Glória? O Senhor, poderoso na batalha. Ele é o Rei da Glória. Estava com Maria aqui, mas lá na eternidade já tinha gente clamando. Porque quando a gente vai para a revelação de Jesus Cristo em Apocalipse, o último livro da Bíblia, no capítulo de número 5, não era somente Maria Madalena que estava chorando. A Bíblia nos mostra um ancião com mais de 90 anos de idade, arrebatado em espírito, que viu o trono de Deus, que viu a glória de Deus, que viu todas as coisas, e na mão daquele que estava sentado havia um livro, e uma voz ecoava da eternidade: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? E o velhinho com mais de 90 anos olhava em todas as direções. Mas a Bíblia diz que enquanto esta voz ecoava, Apocalipse capítulo 5, e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos, e vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Mas ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Aí a Bíblia diz que não era só Maria que estava chorando, João chorava, e não chorava pouco não. A Bíblia diz: e eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, e nem de ler, e nem de olhar para ele. Mas disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Não me retenhas, Maria, porque o Salmo 24 diz que as portas eternas já se abriram, e que estão perguntando quem é que vai entrar por aquelas portas. Não me retenha, Maria, porque os céus estão esperando a chegada de alguém que possa abrir o livro. Não me retenha, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai falar para os meus irmãos que daqui a pouco eu volto para aparecer. Diga para eles que eu estou subindo para o Deus deles e o meu Deus, o Pai deles e o meu Pai. Quando ela se virou, cadê Jesus? Está entrando pelos portais eternos. Está entrando pelos portais eternos. Paulo diz aos Colossenses que Cristo triunfou na cruz e expôs ao vitupério, à vergonha, todos os principados e potestades que zombaram dele durante aquela sexta-feira, que nele cuspiram, que nele bateram, que o coroaram de espinhos. O autor aos Hebreus disse em que ele ignorou toda a afronta pelo prêmio que lhe estava proposto, foi correndo para os céus, ele ultrapassou o primeiro, ultrapassou o segundo os céus, e então os portais eternos se abriram, e estava uma choradeira, porque ninguém pudera abrir o livro. Mas então disse um dos anciãos: eis aqui o leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu. Naquela cruz, meus irmãos, a cada hora que passava era um glória que Jesus dava. A cada momento que passava era um glória que ele dava. Estava jubilante, estava radiante, estava consumando a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é esta: que ele entregasse a sua vida para salvar os pecadores. E aí a Bíblia diz no Apocalipse: e olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, entre os anciãos,
um cordeiro, como havendo sido morto, que tinha 7 pontas e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais, os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico dizendo: digno é o cordeiro de tomar o livro, abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Naquele tempo que ela estava correndo lá para o cenáculo, Jesus estava subindo para o céu. Quando ela abriu a porta, encontrou os apóstolos. Jesus abriu a porta. Quando os apóstolos olharam para Maria, os anjos viram, os homens viram, e Deus viu o cordeiro lá no meio do trono. E quando Maria disse: não está entre nós, ressuscitou. Naquela hora, Jesus tomou o livro nos céus e pode dizer: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide, anunciai o Evangelho a todas as criaturas. Aprendam a falar a língua dos chineses, dos japoneses, dos índios, dos hindus, dos americanos, dos russos, dos alemães. Aprendam a falar as línguas que vocês não sabem e anunciem este Evangelho da cruz a toda criatura. Aquele homem que vai estar trabalhando com você durante 5 anos sem nunca entender, e que vai voltar depois de 10 anos e dirá: sonhei com você, e você com a Bíblia na mão tinha a mesma mensagem do tempo que eu te conheci, não mudou nada. Você dizia: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Veio dos céus, morreu na cruz, ressuscitou ao 3º dia, está sentado à direita de Deus Pai, e há de voltar para poder arrebatar os vivos, ressuscitar os mortos e estabelecer o reino de Deus. Preguem o Evangelho agora, diz o Senhor Jesus no Espírito Santo. Porque a revelação que nós temos aqui é que Jesus não estava sozinho lá diante de Deus. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos. Era Jesus e o Espírito Santo levando a Deus o sacrifício do Calvário, para que hoje todo homem que nele crê tenha autoridade de Deus para anunciar Jesus, o único Salvador dos homens, do mais vil dos pecadores, da pessoa mais desesperada do mundo. Jesus é o Salvador dos homens, tanto daqueles que já estão se perdendo, quanto daqueles que já se perderam. Jesus é o Salvador inclusive do ladrão da cruz. Jesus é o Salvador do homem que havia morrido e que ressuscitou Lázaro. Jesus é o Salvador das mulheres. Jesus é o Salvador das crianças. Jesus é o Salvador dos religiosos. Jesus é o único Salvador. Esta é a mensagem da Páscoa. Que Deus seja louvado em nome de Jesus por sua igreja que o aguarda, para que a qualquer momento você saia desse corpo que você está aí, para receber o corpo da ressurreição, o corpo da Páscoa. E a nossa Páscoa é Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe em nome de Jesus.